coloquei aqui no slide para vocês o meu cantor, que foi aquele que eu tinha feito. Esse é o Emicida, né? Aí vocês podem buscar conhecer depois sobre ele. Quem fez aqui o da Cia foi o Leon Mi. Disse pra vocês que tanto podia ser manuscrito quanto digital. Ficou muito bom o dele. Ele se dedicou bastante. Já achei maravilhosos os desenhos, viu, Leon Mi? Aí a gente tem aqui também o Dead Mouse, né? Que é do Lui. Nossa, que surpresa o Lui gostar de um DJ. Eu ouvi músicas de todos os cantores que vocês botaram, né? Eu gostei muito. Raniel fez sobre o Amado Batista. Só que ele não fez a pesquisa. Ele só fez o desenho, né? Então, pra quem não conhece, ele é o Amado Batista. É um compositor, empresário, produtor musical também. Ele já tem 44 anos de carreira, olha aí. E ele canta brega, né? E aqui, né, é a Maia, que foi a cantora também da Gisele. E eu achei muito massa o estilo de música, principalmente porque eu gosto muito de lo-fi, né? Maria Eduarda fez o Tarcísio do Acordeon, que é o cearense aí, que é bem novinho, que a gente imagina que ele é um senhor de idade, mas é bem novinho e tá fazendo muito sucesso com forró atualmente, né? Todo canto que a gente vai tá tocando Tarcísio do Acordeon, e eu adoro. Pedro, você fez essa atividade? Você fez sobre qual cantor? Fiz Racionais. Racionais, massa. Gosto muito. Também é nacional e é de rap, né? Eu botei o Tarcísio do Acordeon. A gente vê que tem diferentes estilos musicais aqui na turma, né? E é importante a gente respeitar todos os estilos musicais, todos os ritmos, né? Tem gente que quer fazer picuinha, brigar por causa de estilo musical, mas todo estilo musical é muito importante, faz parte da nossa cultura, né? E aí, o conteúdo da aula de hoje está no livro de vocês, da página 40 até a 45. Aqui Realmente eu vou pegar meu caderno. eu coloquei no slide um resumo, uma coisa resumida. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês, algumas informações extras, algumas informações que eu não achei tão importantes, eu tirei, sobre a ciência dos instrumentos musicais, né, que é uma coisa muito importante para a música. A música, ela tem os cantores que utilizam a voz como instrumento, mas a gente também tem outros instrumentos. E esses outros instrumentos, como é que eles surgiram? Por que eles surgiram? Como foi que o pessoal começou a fazer esses instrumentos? Para quê? Tem N coisas que a gente pode discutir sobre isso. Mas quando foi que começou essa história de música, não tem muito como a gente saber. Só que tem um cara que em um determinado momento, ele parou para pensar assim, porque antigamente o pessoal dizia, tem uns instrumentos musicais que eles são os instrumentos, são os reis, né? Que são aqueles instrumentos clássicos usados nas orquestras, entre outras coisas. Só que teve um cara que em um determinado momento ele disse assim: qualquer objeto com o qual se possa produzir som intencionalmente pode ser classificado como instrumento musical. E isso foi uma coisa revolucionária, porque até então o instrumento musical era uma coisa muito restrita. As pessoas lá diziam que os instrumentos musicais eram aqueles das óperas, das orquestras, que só quem tinha acesso era quem tinha dinheiro. E aí, esse cara aqui, o Eric von Bostock, ele começou a estudar a ciência da música e começou a pensar, né, sobre o que seriam os instrumentos musicais. E aí ele chegou a essa conclusão de que instrumento musical é qualquer coisa com a qual você produz som intencionalmente. A gente tinha até falado um pouquinho sobre isso na aula anterior. E aqui tem algumas informações sobre ele. Quando a gente estuda música, geralmente as pessoas vão lá para a parte mais da música europeia, da música clássica, da música de ópera, da música de orquestra. E esse cara era formado em música e doutorado em química. Então, duas áreas bem diferentes, né? E ele era um etnomusicólogo. E aí, lá no livro de vocês, explica o que é um etnomusicólogo. Olha aí, uma profissão que vocês talvez não conheciam. E essa é a profissão das pessoas que estudam a música em sua concepção sociocultural.
analisando sua origem etnográfica, sua manifestação em determinados povos, na língua, religião, hábitos, etc. Então, a pessoa que vai nos lugares, né, e aí ele começa a investigar a música de uma determinada região, por que as pessoas utilizam os instrumentos que elas utilizam, se elas utilizam a música na religião dela, se elas, por exemplo, as lavandeiras, né, que usavam a música como uma forma de se expressar enquanto lavavam roupa, as religiões, principalmente da Umbanda, que tem um vínculo muito grande com a música. Quem faz isso, quem faz essas investigações para conhecer melhor como essas culturas funcionam, é uma pessoa chamada etnomusicólogo, que tem essa profissão, né? Faz parte da antropologia. A antropologia é toda ciência que estuda sobre o homem e a cultura, né? E aí esse cara, ele fez a primeira classificação de instrumentos musicais do Ocidente. Ele junto com o Kurt Sachs, que é esse outro carinha aqui, os dois decidiram, então vamos fazer uma classificação, porque o ser humano adora classificar as coisas, né? A gente sabe que se tem uma coisa que o ser humano gosta de fazer é organizar as coisas para entender melhor. Então a gente tem as classificações, né? As classificações das classes de palavra, a gente organiza os estilos musicais. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente classifica, fica mais fácil de entender. E aí eles dois foram as primeiras pessoas a fazerem classificação dos instrumentos musicais. E aí eles têm uma história um pouquinho triste, né? Porque eles faziam parte do governo da Alemanha e eles acabaram perdendo o emprego deles porque eles eram judeus, né? E durante um tempo aí, nessa época aí de 1900 e bolinhas, 1929, 1910 a 1945, o mundo vivia uma conturbação enorme devido à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, né? Foram duas guerras logo em seguida, em menos de 50 anos, que marcaram a história da humanidade, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar. E uma das coisas que ficou muito forte nessa guerra foi o preconceito do governo nazista, né? Que eles tinham lá a ideia de uma raça ariana, que seria uma raça que só engloba pessoas brancas, de olho claro, uma origem europeia muito específica. E aí todo mundo que era de outras raças, judeus, negros, pessoas com orientação sexual diferente, quem era diferente, eles excluíam e mandavam para campos de concentração. Era uma coisa terrível, né? Que a gente estuda hoje para que nunca mais se repita na história da humanidade. Devido a isso, eles acabaram sendo destituídos lá dos cargos do governo, né? Então, muita coisa também é influenciada na música, na história mesmo, de qualquer coisa da arte. A gente vai ver que existe uma influência do contexto onde está acontecendo. Então, é diferente você ser músico num contexto que a gente tem hoje, né? Que a gente está aqui na pandemia. E ser músico antes da pandemia. E ser músico antes da pandemia, em 2019, por exemplo, é diferente de ser músico em 1933. Então, isso também vai aparecer na forma como essa arte se expressa, né? Tudo que a gente vivencia é fruto da nossa história também. E aí eles fizeram a classificação dos instrumentos segundo aspecto etnográfico. E aí eles dividiram em dois tipos. Eles levaram em conta para classificar os instrumentos. Podia classificar de acordo com aspectos musicais, onde se pensava os aspectos técnicos dos instrumentos, os timbres, as tendências, entre outras coisas. E, além desses aspectos musicais, que eram coisas mais ligadas ao instrumento mesmo, atemporais, eles também pensaram, a gente precisa entender o contexto sociocultural, porque os instrumentos, eles são construídos devido a um determinado contexto social. As pessoas provavelmente observam um determinado som e tentam reproduzir por meio de um instrumento. Então, tudo que vai surgindo na música vai surgindo a partir de um contexto social e cultural. Então, eles pensam
nessas duas coisas. Ele já tinha um pensamento bem avançado para aquela época, né? E aí existe uma coisa chamada organologia. É um ramo da ciência. Ela estuda os instrumentos musicais com base no material que eles são produzidos, na forma e na qualidade do som produzido. Além disso, eles consideram também o timbre, o modo de execução, outras coisas. E aí faz parte dessa ciência estudar as características dos instrumentos. E aí eles dividiram, né, os organólogos, fizeram uma outra classificação, que classifica os instrumentos com base nesses nomezinhos aqui, ó. Eles consideram os aerofones, cordofones, idiofones e membronofones. Dentro dos aerofones, quais são os que entram? Vocês conseguem imaginar pelo nome? Pelo ar. São aqueles instrumentos que resultam da vibração do ar. Exemplos: flauta, saxofone, né? São instrumentos onde a pessoa vai utilizar o ar. E aí os cordofones vão envolver o quê? São aqueles instrumentos que utilizam cordas. E aí tem o piano, né? O piano clássico, ele envolve cordas, diferente do teclado. O violão, o violino, pelo nomezinho aqui no começo você consegue identificar. Aí aqui esse daqui já é mais difícil, que é o idiofone. O idiofone essa categoria engloba aqueles instrumentos que têm sons resultantes das vibrações do próprio instrumento, por meio de percussão em batidas, fricção, agitação ou sopro. E também tem os membranofones. A gente vê a palavra membrana aqui claramente, né? Então, o instrumento de membrana é percutida como o tambor, a conga. Eu acho que a bateria, ela entra nesses dois, viu? Tanto no idiofone, que é por batida, quanto ela também tem uns tamborzinhos, né? Então também entra nessa parte da membrana. Friccionada, como a cuíca, e que ressoa no ar. Essa foi uma primeira classificação da organologia. Tem mais, é uma história longa. E além daquela classificação lá, que foi feita pela organologia, também existe uma outra classificação que é das famílias musicais. Essa classificação, ela é exclusiva das orquestras. E aí essas famílias musicais, ou naipes também podem ser chamadas, elas são chamadas de... podem ser os instrumentos de cordas, de madeiras, de metais ou de percussão. E aí olha aí a imagem que tem lá no livro de vocês, a ilustração dos instrumentos. Inclusive, essa coisa das famílias musicais determina a forma como uma orquestra vai ficar organizada lá no palco. Não sei se vocês já viram lá os palcos de orquestra, né, em algum momento, em algum lugar, para que o som se espalhe de uma determinada forma. É interessante também vocês observarem no livro de vocês, né, que tem em algumas das páginas aí, da 40 a 45, tem essa imagem e vocês conseguem ver, né, o nome dos instrumentos, né, que aqui tem a identificação pela letra, né, letra A, fica os violinos, letra B, as violas, letra C, violoncelo, D, contrabaixo. E aí vocês conseguem ver também aprender um pouquinho sobre isso. E aí na família das cordas, quem são os que ficam? Que a gente tem alguns exemplos, né? E aqui vocês têm a imagem, né, para vocês conhecerem melhor esses instrumentos. Aí nos metais, quem é que fica? Trombone, trompete. Isso. Tuba. Eufônio. Saxofone também. Então, são aqueles instrumentos, principalmente de sopro, que são feitos de metal. E aí a gente tem os exemplos, né? As madeiras. Flautas, apitos. E aí aqui a gente tem algumas flautinhas de madeira também como exemplo. Tem o clarinete, fogote. Então cada um vai ter também seus sons diferentes, seu jeito diferente de tocar. E os de percussão é o mais variado. É o que envolve todos esses instrumentos aqui, ó, que faz agitação, que bate, que faz chocalho. Todos esses instrumentos são chamados de percussão. E hoje, principalmente, a gente vê eles como instrumento de música de rua, né? O maracatu, ou essas outras variações.
E existem orquestras inteiras só de percussão, porque é a família mais variada das famílias que a gente tem classificadas hoje, né? Aí outros exemplos, atabaque, cuíca, pandeiro. E aí o livro de vocês, ele dá essa ideia de vocês fazerem uma batateria das instruções. E aí vocês podem fazer isso aqui, se vocês quiserem. É uma proposta, não é obrigatório. Se vocês fizerem na casa de vocês, vocês me mandam foto. Mas as questões, tia, que é o que a gente gosta. As questões de vocês são essas daqui, né? Primeira coisa, vocês vão responder o que é um etnomusicólogo. Aí vocês vão poder olhar lá no slide ou podem ir com as palavras de vocês, tá certo? Segunda coisa, como podem ser classificados os instrumentos musicais segundo aspectos etnográficos. Então, é aquela primeira classificação que eu mostrei. Depois, quais são os instrumentos, os grupos de instrumentos segundo a organologia. E aí você vai citar e vai especificar. Você vai dizer, esses daqui, os aerofones são os instrumentos que faz o quê? São feitos com o quê? Você explica. Vale, eu coloquei aqui a questão 4, eu coloquei com o número 2. Eu vou ajeitar antes de mandar para vocês. Em quantas famílias são divididos os instrumentos utilizados na orquestra clássica, romântica e moderna? Quais são elas? E cite exemplos. Então, você vai dizer em quantas, né? Quantas são as famílias? Quais são elas? E dá um exemplo de cada uma. Tá certo? Tá tranquilo?